adolescência é a fase onde ocorrem modificações no modo de ver e encarar a vida de maneira diferente. Com o desenvolvimento do espírito crítico, o adolescente coloca tudo em dúvida, inclusive tudo o que aprendeu até então. Torna-se uma fase conturbada por causa dessas mudanças. Nesse momento de profundas transformações, o adolescente começa a conhecer melhor a vida e a partir disso pode tornar-se um ser humano bom, com valores bem desenvolvidos, ou estabelecer um relacionamento indevido com a sociedade, ou seja, pode tornar-se um adulto dentro dos padrões aceitáveis, ou revelar um caráter duvidoso em relação à mesma. Em nosso documentário, apresentamos algumas caras da adolescência, conceitos, experiências, preocupações, enfim, a visão do adolescente sobre si mesmo, a visão do adolescente de quem trabalha com esses jovens. Quem é o adolescente? O adolescente, eu diria que é um vulcão em erupção, com todas as potencialidades, com todo o calor humano, com todas as responsabilidades, com todas as dúvidas, necessitando de compreensão, atendimento, carinho e, acima de tudo, paciência para que ele possa realmente saber o que é a adolescência. Tainá, quem que é um adolescente para ti? Para mim, adolescente é uma pessoa que não quer saber de nada, que quer só se divertir e só pensa em dançar e não quer saber nada da vida. Ele sempre tem a cabeça voada e não quer estudar, não quer fazer nada para se ver uma pessoa. Não sei explicar direito. Tá, e o que tu quer pro teu futuro, Tainá? No meu futuro, eu quero ser uma pessoa bem sucedida, quero ajudar a minha avó, quero ser alguém na vida e espero que isso chegue logo. Bem, o adolescente é um sujeito que se encontra numa fase do seu desenvolvimento, da sua vida, que a gente, não só a lei, mas de uma maneira geral o conhecimento, compreende que ele está num momento específico do seu desenvolvimento, né, que a gente chama de um momento peculiar, e por isso ele tem que merecer um tratamento diferenciado. Né? O sujeito que saiu de uma fase da sua vida e cujas suas necessidades, demandas, responsabilidades todas eram garantidas pela família, pela figura materna e paterna, e que agora está passando para o laço social, está passando para a sociedade. As demandas vão ser respondidas pelas pessoas que estão fora do núcleo familiar, a escola, a comunidade, o bairro, os vizinhos, e é um sujeito que também está enfrentando uma série de mudanças na área da sua estrutura psicológica, nas mudanças do seu corpo, e que deve ser compreendido, que deve ser entendido justamente diante dessas peculiaridades desse estágio de desenvolvimento. Difícil de trabalhar, tem aquelas características da rebeldia, da eventual hostilidade, mas que com certeza todos nós passamos, então devemos compreender para poder tratá-lo de uma melhor forma. O que se verifica é uma verdadeira definição sobre o conceito de adolescência. Encontramos posições que não privilegiam a idade como um critério exato e rígido que determinaria o referido período. Para eles, a adolescência não é uma fase natural do crescimento humano. Ela diz respeito a um processo cultural. Essa posição, que também pode ser questionada, propõe uma compreensão da adolescência como uma invenção da modernidade. Atualmente, verifica-se uma tendência em concordar com essa ideia. Outros autores, todavia, preferem concordar apenas em parte. A adolescência é uma fase de formação do indivíduo, uma verdadeira recriação. Aristóteles não teve dúvida ao batizar a adolescência como a idade cheia de desejos, em que é capaz de fazer tudo o que lhe ocorra. Jean Piaget observou no comportamento adolescente um grande incremento nas habilidades cognitivas, o que pode levar a conflitos, visto que o indivíduo tem acrescidas ainda a razão, a necessidade de competição e a habilidade de teorizar, em termos adultos, o pensamento formal e abstrato.
Minha atuação na Pastoral da Juventude iniciou há cerca de 2 anos. A pastoral é uma forma da juventude cristã católica se organizar em vista de um objetivo maior, que é a própria evangelização do jovem pelo próprio jovem, tendo em vista que o jovem seja o próprio protagonista de sua história e não mero coadjuvante sem nenhuma autonomia. O nosso movimento hoje está um tanto desacreditado, sem apoio de adultos, mas mesmo assim existem jovens engajados que ainda se reúnem com certa dificuldade em grupos para refletir, discutir e partilhar sua vida, animando-se mutuamente. A pastoral é específica para a juventude, mas não existe uma faixa etária definida para quem quiser participar. Tanto que existem muitos adolescentes, que seria da faixa até 17 anos de idade, mas que participam, alguns até como coordenadores de grupos de base. Nesse aspecto também é importante valorizar os adolescentes desde essa faixa etária, para que tornem-se jovens com autonomia e cada vez mais engajados pela proposta de Jesus Cristo. A adolescência pode ser comparada à etapa em que as árvores frutíferas dão flores. Estas geralmente ficam na parte mais alta, bem expostas ao sol, super coloridas e perfumadas. Elas chamam a atenção de todos os polinizadores. Os adolescentes são ao mesmo tempo flores e polinizadores. A adolescência é uma fase do crescimento tanto somático como psíquico, tanto interior como exterior. É uma fase do crescimento biológico acompanhado de alterações funcionais, bem como crescimento psicológico e social. É uma fase de crescimento em todas as direções, material, social e espiritual. Meu nome é Padre Hélio Eiler, eu trabalho na formação da comunidade de filosofia dos seminaristas da Diocese de Passo Fundo. Fui convidado para dar um testemunho sobre o tema adolescência ou adolescentes. É um tema muito importante, porque quando nós tratamos e falamos sobre a adolescência, precisamos entender em primeiro lugar que é uma fase do crescimento, é uma fase da formação da pessoa humana. O adolescente, ele é formado a partir também do convívio social no qual ele vive. E isto nós podemos também observar muito bem desde a concepção desta pessoa, deste adolescente. O ambiente da família, ele influi severamente neste contexto. Por quê? Porque o adolescente, ele vai ter neste relacionamento, nesta convivência, ele vai ter também as relações que ele teve já desde a sua concepção com a família. Então, o ambiente onde ele está, ele poderá ser propício para a sua maturidade, para a sua personalidade. E é fundamental que o adolescente, possa crescer num ambiente sadio, num ambiente onde ele sinta verdadeiramente as relações para o seu crescimento total e integral. Então, a adolescência, ela hoje tem várias fases em que ela pode ser constituída como uma formação onde traz verdadeiramente aquilo que ele for orientado a realizar. Há um modo muito importante no qual a gente sente quando o adolescente ele recebe uma influência positiva, ele vai revelar também essa influência para o meio, para as pessoas onde ele está convivendo. Então aqui trazendo este tema importante também para a vivência na qual a gente está trabalhando junto à orientação aos seminaristas, nós temos também seminaristas, adolescentes passando já para a fase da juventude, mas há uma fundamentação importante que eu coloco, é o sentido da tomada de posição de cada um. Sempre coloco assim no sentido até da formação para os seminaristas, a partir de uma proposta pedagógica que é assumida por todos, eles irão se corresponsabilizando pelas atitudes, pelos seus atos. A cobrança, ela é feita no sentido de quando o adolescente ou jovem, ele não realiza, ele não concretiza aquela proposta. Assim também, certamente, nas famílias, onde o adolescente vai crescendo, os pais precisam pôr limites.
Então também na formação é preciso sempre pôr os limites a partir da proposta pedagógica que é assumida. Então eles vão se responsabilizando e ao mesmo tempo vão, através desta corresponsabilidade, vão assumindo uma postura, vão assumindo a sua personalidade, a sua identidade na sociedade. Por isso é importantíssimo esse acompanhamento e estar junto, participando na vida, para que haja uma certeza e uma fundamentação naquilo que eles serão também na sua vida futura. Agora vamos trabalhar com vocês sobre as fases da adolescência. A adolescência se desenvolve em ao menos 2 planos. O primeiro é o da ruptura de equilíbrio e do desassossego. O segundo é o da tentativa de reequilíbrio, de recuperação biopsicológica, em que são tentadas as pazes consigo mesmo e com o mundo. Ao final desta fase, o adolescente ingressa à vida adulta. Antes das 2 fases mencionadas, abordamos um pouco sobre a fase da pré-adolescência. Esta se estende dos 8 aos 10, 11 anos. É uma fase tranquila e de crescimento diminuto, quase imperceptível. Poucos conflitos, estabilidade biológica e psicológica. Muitos psicólogos chamam esse período de fase áurea da vida, pois transcorre em estado de calma que dificilmente será outra vez alcançada em fases posteriores. A adolescência chega ao fim quando o desequilíbrio psicológico é substituído por um equilíbrio estável. Com fase do desenvolvimento, a adolescência termina nesse ponto, seja de boa ou de má adaptação aos padrões cristalizados no equilíbrio final. Do ponto de vista da estrutura, da personalidade, o adolescente terá consigo razoável equilíbrio entre o ego e o id. O término da adolescência caracteriza-se pela superação e a independência dos pais, pelo estabelecimento da identidade sexual, pela submissão ao trabalho, pelo desenvolvimento de um sistema pessoal, de valores morais e pelo regresso aos pais, nova relação baseada numa igualdade relativa. Agora entramos na fase citada anteriormente, primeiramente a fase de ruptura. Esta corresponde à adolescência, ou pubertária ou de maturação. Estende-se dos 10, 12 aos 13, 16 anos, incluindo ambos sexos. Nessa fase, processa-se um acelerado crescimento físico. A função sexual começa a aparecer, preparando o adolescente todo. A fase de desenvolvimento, com o fortalecimento do espírito crítico, instala-se o desassossego, a insatisfação, a irritabilidade e a insubordinação em relação às normas e valores até então aceitos. A segunda fase de reequilíbrio, também chamada de adolescência propriamente dita, ou fase de afirmação, estende-se dos 13, 16 aos 13, 7, 19 anos. É a fase em que se acentua a revolução biológica, começando a haver esforços de adaptação às normas condições de vida, criadas pelo adepto do sexo e pelo desenvolvimento do espírito crítico. O adolescente tenta restabelecer o equilíbrio perdido em outras bases, mas tenta fazer as pazes consigo mesmo e com a vida, ao mesmo tempo em que tenta conseguir um lugar na sociedade. No espírito do adolescente se estabelece uma série de conflitos morais, religiosos, sexuais, filosóficos e sociais. Mas não é exato que todos eles sejam solucionados ou superados nesta segunda fase da adolescência. Aspectos psicológicos. O aspecto psicológico cresce em importância devido ao aumento da sensibilidade na recepção dos estímulos, de suscetibilidade na ressonância interna dos mesmos e de apreciação, de avaliação desses mesmos estímulos. Pode-se dizer que a crise na adolescência é representada por modificações nas possibilidades de percepção e julgamento dos estímulos internos de natureza sociocultural que vão incidir na consciência dos adolescentes. Esse acontecimento é decisivo na vida do adolescente, a tomada de consciência de si mesmo, a descoberta de seu mundo interior que o leva à reflexão. Essa descoberta
faz com que o adolescente se julgue estranho a si mesmo e diferente dos outros, o que o leva a isolar-se, a recolher-se em autêntica solidão psicológica, uma vez que não encontra correspondência espiritual com os que o cercam. É curioso notar como o adolescente quer afastar-se das pessoas que o cercam, e principalmente das pessoas de sua família. Aspira a ter sua habitação própria para melhor isolar-se de seus familiares. Podemos perceber que nestes depoimentos existem diferentes respostas para uma mesma questão. Quem é o adolescente? Dependendo do ponto de vista das diferentes áreas, o adolescente toma forma, porém, todos concordam em um mesmo ponto. A adolescência é uma fase interessante, onde todo ser humano passa obrigatoriamente. Nessa fase, forma-se o caráter e os valores tomam forma, apesar das revoluções internas a que são submetidos. Percebemos que a adolescência é uma fase ímpar na vida da pessoa, que deve ser desfrutada com o coração aberto em busca do aprendizado. Muito obrigado e até a próxima.